Fala, gente, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal, onde você vai aprender matemática e se dar bem no vestibular, no Enem e em concursos públicos, tá? Porque eu estou trazendo aqui conceitos, temas, todos eles listados na sequência para te ajudar aí, tá bom? Inclusive aqui esses vídeos são feitos aqui como uma parte de um projeto, né? Como um desenvolvedor de um projeto dentro da ETEC de Itararé, então vai ter esses vídeos, vão estar também no canal da ETEC de Itararé, aguarda aí que eu vou colocar depois na descrição do vídeo, ou já tá aí na descrição, tá bom? Mas o que eu vou fazer nessa aula de hoje é falar de uma vez só tudo que eu já falei nas outras aulas e resolver duas questõezinhas aí com vocês de vestibular e de Enem e dando aí os segredos das questões, né, para vocês se dar bem. Tá bom? Então, primeiro, atrás dos conjuntos que a gente tem ali, de conjuntos numéricos, a gente tem a simbologia. Primeiro, porque antes de falar de conjuntos numéricos, vamos falar apenas de conjuntos. Ó, risquei os numéricos, aí tá riscadinho, ele sumiu. Então, o que é conjunto, né? Na primeira aula eu vim lá e falei que se você fecha entre parênteses assim, ó, uma sequência de valores, que são coisas também que a gente vai ver dentro da matemática, né, que são os números em si, né, o 1, o 2, o 3 e o 4, tá? E essa sequência ela é agrupada, ela pode ser tratada tanto como sequência quanto como conjunto. É um conjunto onde eu juntei esses valores, né? E eles vão poder ter um comportamento no sentido de, eu vou unir ele a outro conjunto, eu vou fazer com esse conjunto operações, tá? No sentido, une ele com um, faz a intersecção com o outro, tira a diferença, tá bom? E se eu multiplicar o conjunto por 2, o que acontece se multiplicar todos os termos dele por 2, tá bom? Então a gente vai tratar desse formalismo aí. Esse conjunto, dentro da matemática, ele é expresso a partir de uma letra maiúscula, né? Pode ser as primeiras letras, tá bom? Mas dentro do vestibular, concurso, ele aparece de diversas formas, tá? Pode ser um conjunto P, por exemplo, um conjunto de professor, que está aqui para te ajudar, tá? Até o final dessa aula aqui, você pode ter certeza que no vestibular conjunto você não vai errar mais. Então, me acompanha aqui, tá? E não esquece de me acompanhar aqui no canal também, beleza? Porque não tem somente coisas de vestibular aqui. Tem concursos, às vezes, se abrir um concurso que eu estou acompanhando, tá bom? Vamos falar um pouquinho aqui agora do conjunto P. Esse conjunto P, ele pode ser escrito tanto pela numeração, de colocar os números assim, dar uma característica deles, ou a característica não, a numeração mesmo, né? Então, isso daqui vai de 1 em 1, né? Ou eu poderia colocar ele de 2 em 2, tipo 1, 3, 5. E quando a pessoa identifica uma lógica por trás, você pode pôr 3 pontinhos, caso ele seja um conjunto que a gente chama de conjunto infinito, tá? Então a gente tem conjuntos que se fecham, né, realmente, e a gente tem, olha que legal, a gente tem conjuntos que, por mais que eles sejam aí valores dentro de um respeitado, de uma respeitada característica aqui, né, que no caso seria de 2 em 2, eles podem ser infinitos, então eu posso ter infinitos números dentro de um mesmo conjunto, né? Então um conjunto aí, ele não é só guardar esses números, né? Ele seria também somente as características, tá? Então, eu posso escrever esse conjunto como a enumeração, essa parte bem legal de você apresentar isso daí por escrito no seu caderno, escrever aí, para você guardar essa informação, tá? Enumeração. Opa, minha caneta falou que foi o quadrado, tá? Ou eu posso fazer da característica, tá? Ó, vou pegar o conjunto B, ficou o Bzinho aqui, tá bem no cantinho, vou até trocar de cor, vou colocar um B vermelho para vocês verem a letra B. O conjunto B, que são esses valores aqui, né? Quem tá aí atento, escutando a aula, sabe que são os valores ímpares, já deu uma olhadinha aí. Se eu colocar aqui os valores pares, eu posso escrever os números, ou eu posso colocar assim, ó, todos os pares. A gente não vai entrar aqui em conceito se eu tô ficando quadradinho. Tô vendo que minha mesa ainda tá bem quadrada hoje, a caneta aqui. Nessa coisa todos os pares, né? A gente não vai entrar no conceito se negativo é par, se número com vírgula ou fração é par, mas considerar todos os pares aí acima do número do zero, né? Ou até botando o zero junto. Então a gente tem todos os pares aí, tá? Então a gente tem aqui o que uma contrapartida, o P e o B são dois conjuntos totalmente diferentes e escrito, olha só, e escrito de formas diferentes, né? Esse daqui eu não enumerei ele. O que eu fiz nesse daqui? Eu escrevi a característica, tá? Vamos simplificar aqui para não ficar quadrado. Tá? Então a característica dele está expressa ali bem bonitinho, tá bom? Então a parte mais difícil da matemática, talvez, seja antes da gente falar aí, né, de fazer operações, seja entender que seja uma coisa muito mais formal, né? Ô, professor, mas você já botou uma fórmula ali e tudo mais?
nessa aula aqui, a gente também vai falar um pouquinho dessa relação aqui, dessa relação numérica, né? Porque para eu passar para a próxima parte, eu preciso explicar para vocês o que é o diagrama de Venn, vamos falar assim um pouquinho, tá? Que esse diagrama, ele vem, aí isso fica bom, né? Ele vem para ajudar a gente e colaborar no sentido de você visualizar esses valores, né? O professor, mas não é aquele negócio que são círculos, e aí você faz a conexão entre eles, que é conhecida como intersecção? Isso. Mas eles podem não ter relação também, tá, gente? Eles podem simplesmente não ter relação, ser dois conjuntos isolados, né? Como, por exemplo, os conjuntos que eu usei ali antes. Eu não vou colocar par e ímpar, eu vou pôr assim, ó, P e B, porque facilitou minha vida. Ao invés de escrever todos os números pares e ímpares, eu escrevo P e B, e lá onde eu defini o conjunto, né, eu sei que o conjunto P é o conjunto dos pares, posso escrever pares aqui, ou eu posso fazer o quê? Colocar os valores, né? E o B eram os ímpares, né? Posso colocar ali os valores. Em algum momento lá, não vai ter espaço para todos os números. Então, coloca 3 pontinhos, que o entendimento e a lógica, quando você identifica os elementos ali dentro, tá? Você já consegue sacar isso daqui. Então, os elementos, eles vão ter características, tá? E ele tem um nome chamado elemento. Esse elemento é uma coisa mais importante da matemática do seu ensino médio, porque com ele você realiza operações, como, por exemplo, a operação que está descrita aqui, ó, uma operação que é a operação exponencial. Olha só, já tem uma funçãozinha ali que a gente vai ter que trabalhar hoje, né? Ô, professor, mas falou que conjunto era uma coisa fácil, né? Sim, gente, conjunto é uma coisa fácil, mas ele é um dos conteúdos que a gente ensina ele tanto no primeiro quanto no segundo ano, dependendo da grade que você tem aí, né? Mas quando a gente começa a falar de números, você tem que ter uma lógica já por trás, que são as operações básicas, povo. Então, soma, subtração, né, multiplicação, que não é mais x, porque x ele representa o número que, que você não identificou ainda, né? Ou está trabalhando com a álgebra em cima dele. Então, botar um pontinho, que é muito mais formal, é muito mais bonito de escrever multiplicação com um pontinho agora, tá bom? Tem também divisão, temos aqui divisão, e aí a gente tem as operações um pouquinho mais complicadas, que alguns de vocês podem ter perdido na matemática nesse ponto, que são as de potência, como um exemplo, aquela que está ali, eu não vou pôr o n lá em cima, vou pôr um xzinho lá em cima agora, onde esse xzinho eu posso trocar o valor dele, tá? E a gente também vai ter outras relações aí, tá bom? Só que antes de chegar nesse daqui, quem que eu deveria saber? A relação de potência no em si, né? O que é aquele negócio elevado lá? Professor, mas a potência ele é uma coisa que está dentro da multiplicação, né? Você multiplica várias vezes o mesmo número e ele vira potência. Sim, isso é verdade, tá, gente? Ele vira potência quando você multiplica várias vezes o mesmo número, né? Se você pegar o 2 e fizer 2 multiplicado por ele mesmo várias vezes, ele vai se tornar, então, 2 elevado a 10. E esse expoente ali, tá? Quando ele não é o x ainda, ele é importantíssimo que você saiba para as nossas aulas aqui, tá bom? Então, saber o que é 2 elevado a 10, o que é 2 elevado a 5, né? Ah, professor, mas quando tem o x eu não sei. Não, tudo bem. Mas quando você sabe, que é o caso que a gente vai trabalhar aqui, ó, esses são valores que a gente sabe. Então, você tem que saber realizar a operação, tá bom? E antes de passar para a questão aí das simbologias, né, que é a parte importante dessa aula, antes da questão do vestibular, eu queria que vocês entendessem essas relações entre soma e subtração e multiplicação e divisão aqui, ó. A multiplicação e a divisão são antagônicos, são opostos um do outro, né? Então, um compensa o outro dentro da matemática. Então, sempre que você tiver uma dificuldade de um deles, quem sabe a sua real dificuldade não está no outro, né? Ah, eu tenho dificuldades em encontrar aí a tabuada. Às vezes, a dificuldade está na divisão, que é a parte contrária, tá bom? E a gente também tem isso na potência. Se eu tenho aqui o número ao quadrado, eu teria aqui algo para extrair esse número, que é conhecido como raiz quadrada, tá? E esses são elementos importantes aqui, né? Não são elementos, são operações importantes para nossas aulas de matemática aqui. Soma, subtração, multiplicação, divisão e a potência, a raiz, tá bom? E agora o expoente que se muda. Tá? Professor, mas se eu não sei dele, então é só você considerar que ele não muda ainda, né? Então você escolhe um valorzinho para ele e resolve ele como se ele fosse uma potência determinada, né? 2 ao quadrado, 2 ao cubo. Tá bom? Me fiz claro, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, que quando eu gravar um vídeo sobre isso, eu ponho aí nos comentários para vocês, anexado junto com o seu comentário, e você vai lá assistir. Tá bom? Gente, vamos lá, é o seguinte, ó. Então, além de saber as operações, a gente tem que começar a tratar a simbologia mais bonitinha, né?
A fração aqui na divisão eu vou manter, né? Porque o símbolo da divisão é uma fração, então eu vou manter esse símbolo mesmo. Mas eu poderia simplesmente colocar a barrinha, né? A barrinha lateral, que é na parte da computação a gente usa. Vamos vir para cá, ó. Além dessa, essas operações, elas não vêm aí muito à toa, mas elas servem para a gente conseguir identificar as relações básicas na matemática, tá bom? Vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui para a questãozinha e a gente vai tratar da simbologia dentro da questão para a aula não ficar tão extensa. Ó, guardem essa multiplicação na cabeça de vocês. Só uma coisa que eu vou tirar aqui, ó, esse monte de coisinha antes aqui. Vamos considerar que esse valor aqui seja o valor sub. Aí vocês vão entender, se vocês continuarem acompanhando minha aula, esse vai ser o valor sub. Então, sub é igual a 2 elevado a n. Tá bom? Vamos para a próxima parte aqui. Olha aí, já apareceu assustando, né? E você que está aí já tá no comecinho do primeiro ano deve ficar com medo por muitas vezes, principalmente por falar aí que você vai fazer vestibular daqui a um tempo, né? E você acabou de entrar no primeiro ano, tem o segundo e o terceiro ainda e você fica agoniado com o vestibular. Calma lá, respira. O vestibular não é essas cobras sem cabeça assim não também não, sabe? Esses bichos de 7 cabeças. Cobras sem cabeça. Olha só, lá do Maranhão, Universidade, não, lá do Mato Grosso. Ô, gente, desculpem, o Mato Grosso meio nervoso. Se eu falar que eu errei o nome, que eles ficam bravos comigo. Tá, então, lá do Mato Grosso, tá? Que não é Mato Grosso do Sul, Unimate. É uma perguntinha que envolve aqueles círculos ali, tá bom? Eu vou falar da simbologia enquanto eu resolvo ela. Olha aí, ó. Em uma pesquisa entre adolescentes, foram feitas as seguintes perguntas para que respondessem sim ou não. Letra A, gosta de videogame? Letra B, gosta de praticar esportes? Olha que legal, que pesquisa legal, hein? 80 adolescentes responderam que sim, a primeira pergunta. 50 adolescentes responderam que sim, a segunda pergunta. 30 adolescentes responderam que sim a ambas as perguntas. E 15 responderam que não a ambas as perguntas, né? Então, quantos adolescentes foram entrevistados? Olha que legal. O que a gente tem aqui? A gente tem um conjunto onde todos os elementos eles correspondem ao estudante. Então, a gente não diferencia os elementos dentro do conjunto, né? Então, quando eu venho aqui e eu escrevo o conjunto, eu posso fazer isso utilizando as chaves e colocando eles ali. Só que eu não vou descrever os elementos, então para mim fica mais viável eu utilizar o diagrama. Tá bem? Então, na hora de eu utilizar o diagrama, deixa eu ver se consigo facilitar aqui o desenho do diagrama para vocês. Eu preciso pensar em o que me fez esses valores se agruparem, né? Se conjuntarem, né? O que fez eles se juntarem aí? Então, vamos lá. A resposta de videogame e de esporte. Tá bom? Lembrando que essa parte que eu estou fazendo com vocês aqui agora é a parte de interpretação. Vou só por inter. É importantíssimo. Então, é interpretação. Tá, então tem videogame, montei os dois conjuntinhos, né? Então, 80 adolescentes. Gente, quando começou a aparecer valores, você já está indo para a segunda parte, que não é mais só a interpretação. Fica entre a interpretação e a segunda parte, que é os números, coleta de valores. Então, agora eu começo a coletar os valores. 80 adolescentes responderam sim à primeira pergunta, 50. Opa, então vamos lá. A primeira pergunta é videogame. Estou fazendo a coleta de dados, tá? A segunda é esporte. Então, eu tenho um conjunto V e eu tenho um conjunto E. Mas o que é muito interessante nessa questão aqui, ó, que se você simplesmente montar dois conjuntos, você não fecha o total de pessoas. Porque um pessoal foi lá e falou assim, ó, eu não estou nem nesse grupinho dos V e eu não estou nem nesse grupinho do E. Eu sou um grupo fora, então eu tive que obrigatoriamente, né, montar um conjunto fora, que é o conjunto N. Eu sempre chamo ele de conjunto N, porque é o conjunto dos que não estão nos outros conjuntos, né? E para lembrar, isso aqui a gente não faz na matemática, mas para lembrar eu ponho até um tio assim, tá bom? Uma coisa que é muito legal da gente fazer aqui, já colocar o valor que está ali fora, porque esse valor ele não vai influenciar nas operações que você vai fazer ali dentro, tá bom? Lembrando que essas operações elas estão associadas diretamente ao conhecimento de equação. Opa, falhou ali. Falhou? Tá, eu não vou, só vou comentar com vocês, mas a equação, o que é? Aquele negócio do x, passa para cá, vem para lá. Tá bom? Então isso aqui está vinculado. Vamos colocar os numerinhos ali? Então vamos lá. Letra A, 80 adolescentes responderam que sim à primeira pergunta. Gente, se você vier aqui escrever 80, vai ter um problema. Tem gente que está aqui e também gosta de esporte, né? Tem gente que gosta de videogame e também gosta de esporte, né? E aí, cada um é cada um. Isso é verdade. Tem gente que gosta dos dois, então existe uma intersecção. Primeiro símbolozinho aí, né? Professor, a intersecção é o U.
Não, a intersecção é o U de ponta cabeça. Então, eu vou ter que saber quem são os valores da intersecção de V com o E, né? Perdão, gente, não são quem são os valores, é qual é a quantidade que tem aqui dentro, tá bom? E aí eu vou fazer o quê? Nesses valores, então, nessa quantidade, eu vou reler ali e fazer a coleta de dados, né? 50 adolescentes responderam que sim. A segunda pergunta, pô, então não é, porque 50 é desse lado aqui, ó, e também tem um pedacinho meio que misturado. Vocês captaram a ideia? Tem um tanto de videogame que gosta de esporte, tem um tanto de gente de esporte que gosta de videogame. Então você cria essa intersecção e lembrando que você vai ter ali, ó, elementos que não gostam de porra nenhuma, tá fora, que tá fora aqui. E aí se você fizer essa soma aqui, tá errado, porque existe uma mistura entre esses valores, que é o que a gente vai ver agora, quando ele fala aqui, ó, 30 responderam que sim a ambas. Né? Então, entre os 50 e o 80, existe 30 que são dos dois. Tá bom? Então, 30, para completar o E, faltou quantos? Opa, era 50, então faltou 20, né? Então, aqui é 30 mais 20. E olha que legal, do outro lado vai ficar o quê? 80. Então, aqui é 50 mais 30. Tudo bem? Né? E já vou escrever aqui, ó, a intersecção aqui é 30, tá? Na verdade, aqui são 30 elementos, né? Então, é uma quantidade. É mais fácil a gente visualizar isso pelo diagrama. E aonde está a intersecção? Vou trocar de cor aqui para vocês se ligarem, ó. A intersecção desse miolinho aqui. Certo, professor? E a união entre eles? Opa, a união é um total que a gente pode calcular agora, ó. Porque eu tenho 50 mais 30 mais 20. Então, esse total ali, que é o conjunto união, agora união é a letrinha U mesmo, tá? Vou trocar de cor de novo e vou escrever ela aqui de roxo, de rosa. U, união, esse é o nosso segundo símbolo, então você pode escrever aí um símbolo para intersecção, intersect, né? O que eu falei lá na nossa primeira aula, e o Uzinho de união. Tá? Então aqui eu tenho V em união ao E, que vai me dar essa soma aqui de 50 mais 30, que dá 80, mais 20, que dá 100. Então eu possuo 100 elementos, tá bom? Eu não coloquei chaves, vou pôr aqui para ficar bonitinho. Então, eu tenho 100 elementos, só que tem 15 que não. Então, qual que é o total dessa galera aí, ó, desses adolescentes, desses estudantes? 100 mais 15. 100 mais 15 está ali na nossa letrinha D, 115 estudantes. Então, está aqui na nossa letrinha D, 115 estudantes. E olha que legal, essa questão aqui, se você tentasse responder ela utilizando aquele conhecimento que eu passei ali para vocês já, né, que foi a simbologia de colocar ele na chave, que é o que eu ia fazer aqui, ele já fica um pouco difícil. Um pouco difícil, porque você trabalha com os valores completos, diferente dessa próxima questão aqui, que eu vou trazer para vocês. E se você está me acompanhando até agora aqui, né, gente, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Me ajudar aqui, porque essa playlist aqui vai bombar até o final do ano e quem continuar nela vai garantir a aprovação aí das provas que eu estou passando aqui. Unimate, né? USP, que é da FUVEST, tem também a Unesp, que a gente fez bastante aqui, tá bom? Lá de Santa Catarina, o DESC tem muita coisa também. Tá bom? Basta você continuar me acompanhando aqui. E uma delas aí, que ela foi um pouquinho adaptada, eu tirei as questões de baixo aqui, para eu poder, as alternativas, para eu problematizar com vocês aqui, tá bom? Ela tinha, se eu não me engano, essa aqui tinha 5 respostas, A, B, C, D e E, A, B, C, D e E, e ela ia sempre dos múltiplos de 2 ao quadrado, ao cubo, mas vamos só debater um pouquinho sobre como é que eu resolveria ela. Como que eu resolveria ela? Professor, se eu tentar trabalhar do jeito que você fez, fazendo as bolas, não são bolas, são círculos, né? É um diagrama aquilo, são círculos que eles aglomeram os conjuntos, tá? Se você fizesse daquele formato, você não consigo resolver? Não consegue, porque olha como que a interpretação muda a pergunta. Sabendo que A é o conjunto dos números pares e de 1 até 20. Olha só, então ele não é infinito, ele não vai acabar. Ele é, então, um conjuntinho de poucos valores. Qual a quantidade total de subconjuntos? Vocês lembram que eu falei para vocês? Escreve na equação sub. Por que sub? Para você lembrar aqui agora. Então, subconjunto. O que é esse subconjunto? É a quantidade de subconjuntos a partir de n elementos. Cuidado, tá? Então, esse n aqui, poderia até ser uma letrinha E, tá? É elementos, tá bom? Ele só não é uma letrinha E porque ele é um número inteiro.
Ele sempre, ou ele é 1, 2, 3, ele nunca vai ter vírgula. Nunca vai ser, tá bom? Então ele é sempre um número inteiro, né? Porque mesmo que eu esteja lá, 3/4 dentro do meu conjunto, ele simplesmente ele é apenas um elemento dentro do conjunto. Pegaram a ideia? Ele só é um elemento, independente se eu tenho infinitos ou não. Então ele seria um elemento, então só é número inteiro. 1, 2, 3, 4. Olha que legal, hein? Aprendendo muito aqui. Vamos lá, então. Quantos elementos eu tenho dos números pares de 1 até 20? O professor tem 20. Opa! Elementos até 20. Não, você não tem 20 porque ele falou os pares, né? Então, se você dividir na metade, você vai saber essa quantidade. Ou você pode escrever o conjunto. Vamos escrever esse conjunto aqui agora, bonitinho. Formalizar ele, né? Faz a intersecção. Não dá, não tenho a intersecção, né? Então faz aquele outro símbolo, que é o C. Opa, lembram do símbolo C? Nossa segunda aula. Símbolo de contém, não contém? Não, é o símbolo de, esse daqui é o símbolo de está contido. Está contido. Nossa, a gente vai falar muito disso agora, hein? Se prepara, se prepara. Simbologia e simbologia reversa também, hein? Ó, então está contido e o outro contém, tem acentão. Está contido e contém. Tá bom? Então, esse é o símbolo C. Então, por exemplo, assim, ó, se eu pegar lá o número, o 2, se eu deixar ele sozinho assim, ele não participa, então eu faço uma chave nele. O 2, ele contém, ele está contido no A? Ou o 2 contém o A? Qual que é a verdadeira dessas duas que eu escrevi? A verdadeira é a de cima. A de baixo, por que ela é falsa? A de baixo é falsa. Por quê? Porque o 2 não contém o A. O 2 está lá dentro do A. Né? Ele é um elemento do conjunto A2. Assim como o 4, assim como o 6, assim como o 8, assim como o 10. O professor tem que escrever todos? Não, gente, eu vou escrever todos aqui para que a gente tenha uma conversinha rapidinha, tá? A respeito de subconjuntos, tá bom? Porque a gente tem um segredinho aí nesses subconjuntos que às vezes facilita para responder questões. Então, o 12, o 14, o 16, 18. Vira que eu tô ficando com sede, né? Minha água acabou já. 20. Tá bom. Bom, vamos lá. Então, aqui a gente tem quantos elementos? Contando os elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E é legal, né? 10, claro. Tem gente que vai falar aí, mas é óbvio, é lógico, é lógico. Claro que é lógico. Por quê? Porque está na matemática e a matemática é lógica. Então, ele realmente é lógico. Né? Então, eu tenho 10 elementos porque eu dividi o 20 por 2, né? Em pares. Só que eu coloquei esses elementos aqui para conversar com vocês a respeito de subconjuntos. Né? Por exemplo, se eu pegar o subconjunto ali, ó, 2, 4, 10 e o 18. Ele é um desses subconjuntos que aparece aqui, ele é uma dessa quantidade de subconjuntos que eu vou somar para descobrir? Sim, ele é. Só que adivinha, se eu tirar somente um número, igual eu fiz aqui, ó, desse jeito aqui, quando eu tirei desse ladinho um número apenas, ele também é um conjunto, ou seja, ele é um conjunto que a gente chama de conjunto unitário. Unitário. Olha só. Então, esse conjunto unitário, um único elemento, ele também é um conjunto. O professor tem que fazer ele lá, então, nesse total de subconjuntos? Sim. Por isso que esse negócio aqui, ele é um expoente, ele é uma potência. Por quê? Porque é um número que vai crescer muito grande. Porque o 2 sozinho, ele é um subconjunto. O 4 sozinho é um subconjunto. O 6 sozinho é um subconjunto. Tá? A gente já entendeu. Claro que vocês já entenderam. Só que se eu fizer assim, ó, o 8 e o 10 junto, podem ser outro subconjunto diferente do 8 e o 10 separados. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, mais o 8, mais o 10. Nossa, é muito. Sim, é muito, por isso que é um expoente aqui. E quem vai lá em cima mesmo? Os elementos. Não, a quantidade de elementos. Então, aqui eu tenho 10 elementos, eu vou ter, então, 2 elevado a 10. Né? Se sua matemática está afiada, então, os meus subconjuntos, eles vão ser aí 1024, né? Gente, essa experiência de ficar fazendo 2 elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, façam ela. Esse exercício ele é muito bom. Tá bom? Não parem aqui. Tinha um joguinho antes, né? Quem lembra do joguinho? Tinha um joguinho 2048, né? Que é 2 elevado a 11. Tá? Então, 2 elevado a 10 é 1024. Olha aí, ó. Então, olha quantos subconjuntos, né? Então, qual a quantidade de subconjuntos poderíamos construir
a partir dos elementos desse conjuntão A. Tá? Primeiro não é um conjuntão, né? Mas quantos conjuntos? Olha só, ele nem é grande, gente. E quantos a gente conseguiria? 1024, né? Porque ele obedece essa separaçãozinha, né? Inclusive, esse conjunto aqui ele é um desses 1024, né? Ah, duvido. Então separa os 1024 aí, deixa tudo nos comentários, né? Deixa aí 1024 comentários, deixa aí, cada um com um subconjunto, eu vou gostar bastante. Nossa, eu vou gostar mesmo. Gente, aqui é o seguinte, então, ó, por enquanto é isso, tá bom? Eu tinha mais uma questãozinha aqui, eu já resolvi ela com vocês, eu vou deixar ela aqui então, para você ir lá e assistir ela nas aulas anteriores. Eu espero que você tenha gostado muito dessa aula aqui, tá bom? Porque essa aula aqui eu também eu falei muito, né? Eu trouxe bastante elementos para vocês ali, da parte de você entrar no ensino médio e ficar mais maduro, que você entenda a prova de vestibular, que você entenda o Enem, que você entenda que você quer fazer concurso, você tem que dominar essa linguagem nova, tá bom? E se você tiver dificuldade, pode conversar comigo sempre aí, eu estou conversando com vocês, respondendo as dúvidas de vocês. Se é uma dúvida muito boa, eu copio e trago ela aqui para você exatamente igual a dúvida, trago sua cara aqui também, tá bom? E no mais, vão lá assistir essa questãozinha aqui, porque essa questãozinha aqui ela é muito boa de você resolver utilizando o diagrama de Venn. Se você gostou dessa aula, não esquece de se inscrever, né? Acompanhar eu aqui, certo? No canal, como vocês estão sempre me acompanhando, beleza? E por enquanto é isso. Professor Mike ficando aqui, um abraço, tchau, tchau.